Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso 20º. Gente, eu acho que mas a gente perdeu as contas, a gente vai precisar da ajuda aí dos nossos ouvintes para poder Isso mesmo, falar. Ajudem a gente aí contando, 27º episódio do nosso AltaCast. Estamos aqui hoje com um convidado bem bacana. Com dois convidados muito especiais. Gente, primeiro as damas. É uma pista do nosso convidado hoje, né? A gente já vai começar. A gente apresenta a primeira convidada, essa é a Dominique. É uma Yorkshire de 14 anos, né? 1,9 kg de muita gostosura, muita doçura. Por favor, um close na Dominique. Um close aqui na Dominique, que a convidada merece um close aqui. Mas, apresentando a Dominique, a gente já deu uma pista de quem é o nosso convidado hoje, né? Isso mesmo. Nosso super convidado, ele se chama Dr. Rodrigo Chagas. Ele é médico veterinário, atende em domicílio, tem uma vasta experiência para compartilhar com a gente aqui, já trabalhou em várias áreas de atuação. Hoje é um veterinário clínico com ênfase na área dermatológica, né? Mas eu não vou cortar o barato dele, não. Vou deixar ele se apresentar para a gente. Seja muito bem-vindo. Por favor, se apresente. Obrigado, é um grande prazer estar aqui com vocês. 3, né? Inclusive a Dominique é minha paciente, né? Exatamente. 14 anos é uma senhora. Então, eu formei em 96, né? Então, em 97 eu cheguei em Brasília. É uma área de pequenos animais, né? Que é uma área que eu gosto muito. Sempre, desde pequeno, eu quis me especializar nessa área. E sempre pensou na veterinária? Sempre veterinária, né? Inclusive, meu pai tinha fazenda, ele queria que eu atendesse grandes, né? Como toda pessoa que tem fazenda. E muitas vezes eu discutia com ele e falei assim, não, eu quero pequenos. Não, vem trabalhar comigo. Assim, não dá, pai, não dá. Eu sempre quis pequenos. E a minha avó sempre, desde 74, minha família da minha mãe mora em Brasília. Eu sempre vinha visitá-la e eu falava assim, eu vou me formar em veterinário e vou morar aqui com a minha avó. Aí eu... Graças a Deus, né, sou bem feliz na minha profissão e muito feliz aqui em Brasília, porque eu me formei e vim aqui atender os pets. Você é de onde, Rodrigo? Eu sou porto-alegrense. Eu ia dar algo me diz que você é do sul. O sotaque, né? Mas eu sou porto-alegrense. Porto-alegrense. A família do meu marido é de lá. Rio Pardo e Porto Alegre. Coladinho ali, né? Um do lado do outro. Ali. Conheço bem esse sotaque. Sotaque, né? Então, quer dizer que um gaúcho aqui em Brasília desde 1997. Sim, em 96 eu vim para fazer meu estágio obrigatório, né? Porque eu já queria ficar aqui em Brasília. E aí, quando eu vim, eu conheci um veterinário onde eu fiz o meu estágio e ele era militar. Ele falou, pô, Rodrigo, por que tu não faz uma prova para entrar como veterinário do Exército? Eu nem pensava nisso, né? Aí eu falei, pô, sabe uma coisa? Se você quis morar em Brasília, eu vou fazer a prova, né? Aí eram 5 vagas aqui em Brasília. Aí fiz a prova, voltei para o Sul e dia 20 de dezembro de 96 a minha avó recebeu uma cartinha que eu tinha passado na prova. Aí fiquei aqui meus 7 anos no veterinário do Exército, né? Porque é o tempo do temporário. E sempre cuidando de cachorro dentro do Exército. Sim. Eu então era chefe da seção de cães de guerra do DSUP, que era só Rottweiler lá. E é um treinamento bem específico, eu diria, né? Porque assim, eu falo que eu fui muito feliz no Exército, né? Porque eu cuidava de cães, né? Aí depois eu fiz o curso de adestramento na Polícia do Exército, depois fui convidado para ser instrutor, né? Fiquei 4 anos sendo instrutor e 1 ano eu fiz o curso. Então, e dentro desse período todo, né? Eu saí do Exército, como toda a área médica, preciso fazer plantão, né? Pra gente pegar experiência e tal. Eu saía e fazia plantão numa clínica até meia-noite. E assim eu fui pegando experiência, fui pegando a clientela também, porque lá nós tínhamos hotel, a gente fazia adestramento para fora, né? E com isso eu fui fazendo uma clientela e me preparando até para sair do Exército. E só uma coisinha assim que eu pulei, né? Na verdade, a gente pulou aqui. Você fala só um pouquinho, você tem 2 filhos, é casado? Então, eu sou casado, né? A minha esposa
gosta mais do cachorro do que eu até, né? Eu que também ainda gosto mais da Dominique. eu fico, Ô, Luiz, amo você, mas eu fico até regulando. Temos um clima aqui. Eu fico até regulando, né? Porque se depender dela, eu tinha 10, 15 cachorros na minha casa. Eu fico dando uma regulada. Tudo cachorro que ela vê e ela recebe foto, eu quero. Eu fico lá. E os meus filhos, da mesma forma, né? Amam cachorro também. Então você tá casei com a pessoa. E você tá com quantos animais agora? Eu tenho 3. Né? Três cachorros? Tenho a Spitz e o filho dela, a Gigi e o Billy, e uma maltese de 13 anos, que é o xodó lá da minha esposa, né? Olha, eu não sei se eu sou muito apaixonada assim, por animais, eu gosto muito, mas lá em casa tem 2 cachorros, 8 periquitos. Sério? Um canário. E tinha 3 peixes. Eu cuido de aves também. Então, olha, a gente tá até adiantando uma parte que eu ia Não, depois a gente tem uma história hilária pra contar, mas depois a gente conta. Porque eu sempre tenho essa curiosidade, qual foi o bicho mais diferente, assim, estranho que você já atendeu? Porque, assim, eu com esses periquitos todos, e meus filhos ficam loucos ali com eles, né? E eu tive uma intercorrência ginecológica, obstétrica. Adivinha pra quem que eu ligo, né? Claro, a Indaré obstetra. Acho que eram 6 horas da manhã, né, amiga? 6 horas da manhã. Acordei, tá lá aquele barulho lá junto dos periquitos. Quando eu olhei, meu Deus, um tanto de sangue, o ovo enganchado. Eu filmei e mandei pra ela, me ajuda. Aí ela me mandou, aí eu falei, manda. Acordando ainda, né? É a primeira vez que eu recebi. Eu falei, será? Eu falei, ave tem útero? Será que ela tá fazendo um prolapso uterino? É que às vezes tranca o ovo mesmo, né? E ela pode ter problema. E eu, naquela dúvida, eu falei, eu arranco, eu empurro pra dentro. eu Nanda, pelo amor de Deus, procura um médico correr. Agora, você imagina, eu acho que era uma segunda-feira, 6 da manhã. O meu sofrimento pra eu achar um veterinário especialista em ave. Aí eu morava no Sudoeste na época, achei lá no final da Asa Norte, não tinha aberto, eu liguei pra emergência ali, pelo amor de Deus. E às vezes, nesses casos, às vezes precisa realmente, às vezes, pra uma clínica, às vezes precisa até fazer uma cirurgia. Ela foi? Exatamente. Foi em casa. Foi pra UTI, foi entubado. O caso mais complicado, foi pra diálise. Até o caso mais complicado que tu me falou, é assim que eu peguei um hamster. Nossa. O hamster naquelas rodinhas de ferro, ele quebrou e necrosou a patinha. Meu Deus. E hoje um hamster, eu acho que é 30, 40 reais, né? E até eu trabalhava na clínica, aí o pai chegou com o filho, com o hamster lá, tudo necrosado, eu falei, isso aqui tem que amputar. Aí, amputar porque vai, né, necrose. Aí ele falou assim, peraí, quanto que custa? Eu falei assim, X, porque é anestesia, tem procedimento, tudo, né? Uma cirurgia, ainda mais é mais difícil, até porque é pequenininho, tudo, né? Não, mas se eu compro 3 hamsters, o guri começou a chorar. Ele começou a chorar, eu quero. Aí fiz a cirurgia, né? Amputei a patinha, tudo. E só que aí depois ele pegou uma rodinha de plástico, né? Em vez de ser de ferro. Aí ele rodava com a patinha assim, ó. Meu Deus. Ele mantinha, sabe, o movimento mesmo sem a patinha. E foi muito legal, sabe? Foi muito legal, porque o gurizinho ficou muito feliz. Mas foi a mesma coisa da periquitinha. É um cálculo que a gente não faz, né? Assim, friamente pensando, é lógico que você pensa, gente, o periquito é 70 reais. Mas assim, é o seu bichinho, né, que tá ali. É o amor, meus filhos chorando, desespero, e eu esconder. E realmente é isso, a gente precisa de alguém que atenda, né? E aí eles até explicaram também que cada vez está tendo mais veterinários, especialistas em bichos exóticos, em animais diferentes, porque não é qualquer veterinário que vai atender qualquer tipo de animal, né? Se chegar uma cobra, se chegar não sei o quê. É porque hoje a veterinária, eu falo que é igual a medicina humana, ela se desenvolveu mais tarde do que a medicina humana, mas hoje tem vários especialistas, né? E isso ajudou muito. Até os meios de diagnóstico, que antes um animal tinha epilepsia, o pessoal achava que era raiva, que era sinomose, e era epilético. Hoje tu entra, né, com um medicamento próprio e cura, o cachorro vive normal. Mas antes não tinha tantos meios de diagnóstico como tem hoje. Graças a Deus, a nossa área desenvolveu muito, os próprios laboratórios, né? Hoje nós temos praticamente 90% da linha de medicamento veterinário. Antes não tinha, a gente tinha que ir para a linha humana, né? Era mesmo. O animal é diferente do ser humano.
né? Então, acho que isso foi muito legal pra gente, pra nós veterinários. Eu acho que tem principalmente até os animais, né? uma pesquisa que eu estava lendo da Codeplan aqui de Brasília, especificamente, que eu acho que isso influenciou muito, né, nesse avanço da medicina veterinária, né? Que falando que praticamente 50% das famílias têm pets hoje e que está avançando no Brasil inteiro. Então, que tem famílias que já não têm filhos, não têm crianças, mas têm pets. Exatamente. Presente. Mas sabe que hoje o cliente mesmo, o cliente, o dono do meu paciente, na verdade, ele tem um coração nos olhos, né? Ele não tem um cifrão. O que quer dizer isso? Ele não vê o custo disso. Porque como ele tem o coração, ele quer o melhor pro cachorrinho, né? Isso pra gente atender bem um cachorro como eu faço, eu procuro ver no meu paciente como se fossem os meus cães, né? Até minha esposa me entende muito, porque toda vez que alguém me manda uma mensagem, tô eu lá. Um celular. É paciente. Porque ela sabe, ela fala assim, não, é verdade. Imagina, a Gigi, o Billy, ou a Luli, passando mal e tentando falar com o veterinário. É igual a gente falando com o pediatra dos nossos filhos, né? E como eu falo, não imagina, o cachorro apenas com uma diarreia. Eu vou lá atender? Não, a gente tem que tentar medicar antes que a coisa piore. E eu nunca me nego de fazer isso, não. Porque eu entendo, eu me coloco no lugar deles, né? Que como tu falou, hoje é um membro da família. E quem não tem filho, é mais ainda. Né? Com certeza. Imagina um cachorrinho morrer e tem uma criança de 3, 4 anos que tá pegada. Pode ter uma criança de 40 chorando? Nossa. Vale uma criança de 40 chorando? Sofrido, né? E o cachorro hoje é um animal que, infelizmente, está mais apegado à família e dura pouco em relação a gente. Não é que nem um papagaio, né? E dura 70 anos na natureza. Que você morre e ele tá lá. Eu falo que o papagaio ele vai enterrando a família, né? Que era, esse papagaio era do meu avô. E aí? Foi pro meu pai. E meu pai morreu também. Porque ele dura muito tempo. E um cachorrinho dura 15, 20 anos. É muito pouco pro amor que a gente tem por eles, né? É verdade. E aí, só para os novos não, na verdade, para as pessoas que querem cursar veterinário. São quantos anos o curso? São 5 anos. E depois você vai fazer a residência. Na verdade, não existe ainda residência para veterinário, né? É uma especialização. Só que hoje, assim, eu me formei em 96, já mudou muita coisa, né? Hoje mesmo, no último ano que eu fiquei sabendo, o pessoal já escolhe uma área. Entendi. Né? Porque a veterinária, a gente estuda equino, suíno, bovino, cães e gatos, aves, agora animais exóticos que a Fernanda falou. Então, quer dizer, foi expandindo e foi ficando bem mais complicado. E a gente estuda farmacologia, estuda clínica, estuda cirurgia. Então, o curso mesmo tinha que ser igual à medicina humana, o correto, de tanta coisa que a gente estuda, né? Gente, quase tudo igual, assim. Exatamente. Porque, enfim, tem quase tudo que a gente tem Porque também. a gente fala, tudo é um animal. Só que um animal é racional, outro é irracional, e muda as espécies, né? Então, o estudo, e é mais que um bichinho desses, que a gente trata com tanto carinho, ali como a Dominique, não fala, né? Não fala. Então, a gente tem que estudar. Mas só de olhar, assim, a gente já sabe o que é. Por isso que eu gosto muito de conversar com o dono. Porque muitas vezes o diagnóstico vem pela conversa com o dono. Porque muitas vezes a dona chega em casa. Pô, a Dominique sempre vem pelo lado direito. Hoje ela veio meio pro lado esquerdo. Só ela sabe que é a mãe. É verdade. Né? Isso ajuda muito nessa conversa. Por isso que o veterinário que não conversa, que a gente chama de anamnese, ele não consegue chegar até um diagnóstico. A gente fala na área médica que a clínica é soberana, né? Mas a anamnese é muito importante, principalmente nós veterinários. Dos pets, né? Principalmente. E aí você foi para o exército, né? Depois começou a dar plantão nas clínicas e tudo. E aí como é que foi a sua trajetória a partir dali? Então, quando eu saí do exército, né? Eu sempre gostei de clinicar. Nunca gostei de fazer cirurgia. Sempre clinicar. E aí eu trabalhei numa empresa de ração, né, como gerente, mas sempre clinicando. Aí depois eu saí, fui para um laboratório de medicamento, que eu adoro farmacologia. Inclusive estou fazendo uma pós agora em farmaco, né? Então isso me ajudou também, mas nunca larguei a clínica, né? E sempre fiz bastantes cursos, principalmente voltado para a área de dermatologia, que hoje representa mais ou menos 70% da clínica hoje, né? Mesmo. Então eu gosto muito dessa parte. Geriatria também, né? Então, geriatria, há 4 anos eu estou inscrito para um curso de geriatria e não fecha a turma. Oh, meu Deus do céu. Não fecha a turma, tem que fechar uma turma. Veterinários, né? Vamos acordar aí então, porque, né?
A gente precisa. E a gente, como não pode ficar parado, né? Eu resolvi fazer uma de farmácia, que eu gosto muito. Aí vamos ver, quem sabe, se quando terminar de farmácia, já preenche a turma, né? Agora com esse chamamento aqui, o pessoal vai aparecer. Olha aqui, 14 anos, a gente precisa, pelo amor de Deus. E até hoje os cães estão vivendo mais, né? Então a gente está precisando realmente de médicos veterinários especializados em geriatria. Rodrigo, e me conta uma curiosidade, o que tem na mala de um veterinário de domicílio? Por que sempre eles andam com aquela mala assim grande e tem tanta coisa aí? Eu falo que com o meu carro, o cachorro não morre. Não morre. Né? Porque a gente, pela experiência que a gente sempre tem os medicamentos que numa emergência a gente pode utilizar, até em casos extremos de indicar uma clínica, né? Porque já me ligaram clientes assim que são bem fiéis a mim e tal, e confiança. Rodrigo, tá assim, assado. Olha, leva numa clínica, porque não dá tempo de eu chegar. Porque a gente tem que preservar a vida deles, não é o financeiro, né? Eu falo, procura uma clínica. Mas Rodrigo, não sei o que. Dona Maria, vai lá, Dona Maria. Depois a gente vê. Porque eu sei, dependendo do que ela me falou, a gravidade. Eu posso até chegar lá, medicar, o cachorro pode vir a falecer. Então, eu acho que nosso objetivo sempre é a saúde e o bem-estar do bichinho, né? Certo. E como é que você enveredou para esse lado? Como é que você falou assim, não, como é que o atendimento em domicílio chegou na sua vida? Como é que você pensou nisso? Então, como eu trabalhava no Exército, fazia plantão, começava a atender a domicílio no sábado, né? E sempre nas horas vagas eu atendia a domicílio. Porque sempre, como eu falei aqui, eu sempre gostei de clínica. E eu sabia que o meu futuro seria trabalhar com a clínica. E a gente precisa o quê? Monetariamente, né? Por isso que a gente às vezes trabalha em outros locais, mas sempre visando que o futuro seria a clínica, né? Por que a domicílio? Hoje até eu, comentando aqui anteriormente, as pessoas falam assim, mas doutor Rodrigo, por que você abre uma clínica, um consultório? Eu falo, se eu abrir uma clínica, um consultório, tu vai levar lá na clínica ou vai querer que eu continue o atendimento a domicílio? Não, doutor Rodrigo, tu continua. Então, assim, hoje as pessoas, né, elas preferem o atendimento a domicílio pela facilidade, né? Infelizmente, só tem um incômodo que é o trânsito. Porque eu começo a atender cedo, 7 horas eu estou atendendo, né? Então, às vezes, eu marco 8 horas para tua casa. Eu não chego na tua casa, né? atender o teu cachorrinho e eu... Rápido, não consigo. Não consigo. Eu gosto de atender, apalpar, tocar, conversar com o cliente. Aí depois eu vou para o outro. Aí esse período, né, de atendimento mais o deslocamento pode atrasar. Quem me conhece, já me conhece. Sabe que não é porque eu fiquei dormindo em casa, não. Porque realmente atrasou um outro cliente. Muitas vezes acontece também de eu atender um cliente, aí tu fala assim, eu tenho um gatinho aqui, pode dar uma olhada no meu gatinho? Como é que eu vou falar não? Eu vou olhar o gatinho, né? Não estava na sua lista ali do dia dos clientes. Exatamente. E hoje o benefício do atendimento a domicílio as pessoas muitas vezes não estão em casa, quem te atende é um secretária, é um motorista, que as pessoas estão trabalhando, né? Eles passam todas as informações por telefone, eu vou lá, medico, coleto sangue e tal. Às vezes o cachorro, como tu tem 2 Akitas, muitas vezes colocar 2 cães num carro, levar, transportar. Às vezes o animal enjoa, o animal às vezes defeca no carro, às vezes urina de medo, cai pelo, suja. Então esse benefício do atendimento a domicílio que tu tem ali, né? Um serviço que é muito mais fácil para ti e para mim eu já faço isso. Né? E eu acho que tem um outro benefício também, a gente até conversou, né? Como o Rodrigo falou, ele... é o médico da Dominique. Então, assim, e aí ele foi lá em casa, a gente conversando sobre isso, e aí o animal ele fica mais tranquilo, né? Porque, assim, algumas vezes, né, eu já tive que levá-la para o hospital, gente, parece uma criança, assim, é olhar o hospital e ela já começa a ficar nervosa, já fica estressada e começa a dar tremedeira. É muito difícil. E lá, você foi lá, foi tranquilo, foi vacinada, é o ambiente dela. Ela estava tranquila. Gato, né, que você falou, que gato é mais estressado. O felino é muito comportamento, né? Pode ver, tu botar um gato, né, um felino dentro de uma caixinha de transporte, levar botar na caixinha de difícil, que nunca entrou. Conseguir. Aí tu bota dentro do carro. Tu leva para uma clínica, é cheiro de cachorro, é cheiro de gato, uma mesa fria, ambiente diferente, o gato se transforma.
Teve uma vez uma cliente me ligou assim, doutor Rodrigo, o senhor atende gato a domicílio? Eu atendo. Mas ela perguntou assim de uma forma, sabe? Eu atendo. Por quê? Não, porque o ano passado ele foi no consultório e destruiu o consultório. Eu falei assim, é um gato ou uma jaguatirica, né? Cheguei lá, né? Porque eu fiz uma atualização, a gente fala, não é uma pós, mas uma atualização de um ano, né? Com uma pessoa bem renomada aqui em Brasília, de felinos. E a gente aprende muito comportamento, né? E aí a gente bota na prática, né? E eu tenho uma técnica muito legal de lidar com gato. Aí eu só sei que eu vacinei o gato, né? O gato não deu um miau, só olhava para trás da mulher, nossa, não acredito. Aí falava assim, é minha técnica. A gente também tem, né? Então, não pode desmerecer, né? Principalmente o gato é comportamento, ele é do ambiente, né? Então então por isso que eu fiz essa atualização. Inclusive a professora mexia, porque só tinha eu de homem, né, nesse curso, que a maioria das mulheres preferem felinos, né? Mas eu senti a necessidade, porque hoje os gatos cresceram muito. Antes era 10-2, foi para 10-5, hoje já está 10-7 em relação ao cachorro e gato. E hoje as pessoas têm gato, principalmente as pessoas que trabalham muito, querem um gato que é mais independente, né? Eles ficam mais tempo sozinho, tranquilo, e eles preferem gato. E hoje eles querem gato, tem mais gato e querem um atendimento a domicílio, né? Eu já sou o contrário, eu preciso de alguém dependente de mim. Tu já é carente, né? Eu não quero ninguém dependente de mim. Não sai do colo dela, não quer sair, né? Gente, ela um adendo aqui, né? Que ela já viajou comigo algumas vezes e agora, né? Recentemente a gente chegou de viagem também. Ela não sai do colo. Gente, eu acho que eu nunca mais vou ter, né, um bichinho desse assim, porque ela não sai do colo, ela não reclama, ela não late. Ela sempre carinhosinha, até medrosinha, né, eu diria. Mas é isso aqui, ó. Isso aqui é o tempo inteiro. Eu falo assim, tem vários clientes que eu atendo há muitos anos, né? E atendo os filhos dos meus clientes, que já casaram, tiveram filho e tudo. Vem cá. Sempre vai ter um cachorrinho que vai ficar na nossa lembrança, né? Nunca, nenhum vai ser igual ao outro. Mas todos os cães a gente vai amar, porque vão ser cães com personalidades diferentes. Exato. Né? Lá em casa eu tenho 2 irmãs da mesma ninhada e são completamente diferentes. Uma é uma Akita com alma de labrador, assim, ninguém nunca contou pra ela que ela é uma Akita. Ela acha que é um golden, ela vem assim, torce o rabo pra todo mundo, lambe todo mundo. A outra é um lobo, assim, ela para, ela é cismada, ela tá sempre na porta da casa, coisas assim que ninguém ensinou. Come a mesma coisa, são criadas do mesmo jeito. Ela não vai com ninguém, assim, chegar um estranho, ela não vai lamber a mão. E a outra vai. Ela tem mais a personalidade do Akita mesmo. Tem. Mas a senhora tem um grande benefício, tu tem 3 filhos. Que o melhor adestramento para cachorro e gato é criança. Porque aquele contato de pega, de puxa, de lambe, não sei o quê, aquilo ali faz o cachorro ser adestrado para ficar manso. Mesmo. Você sabe que a gente não sabia que o Akita era tão, assim, um cachorro tão... vou falar, não é perigoso, né? Mas assim, que ele tem um histórico, que ele tem a personalidade dele. Aí a gente foi ler depois vários livros. Mas numa das primeiras vacinas, o veterinário chegou em casa, tá? Que eu não tenho como levar. E aí, quando ele chegou e foi pegar a minha caçula de 6 anos, pegou a cachorra, agarrou-se e apertou, não, calma. Aí ele ficou desesperado, aí ele até me ligou, ele falou, Fernanda. Aí não aconteceu nada, ele falou assim, nossa. Aí ele falou assim, olha... Aqui tem uma raça que eu respeito muito, né? Ele falou, e eu fiquei meio desesperado quando veio a Bruninha, pegou ela assim, apertou e sacudiu, ai, eu te amo. E aí ele viu que não aconteceu nada, ele me ligou, ele falou, olha, eu fiquei um pouco receoso, e cada dia ele tá conhecendo elas e tal. E a gente foi ler e viu que realmente não é uma raça tão dócil às vezes. Mas lá em casa... é a criação, né? Eu falo sempre a criação. Eu tenho um cliente meu que ele pediu uma gatinha pra filha dele, a guriazinha tinha 3 anos, aí a gata unha a mãe e o pai. E a guriazinha anda com a gata pendurada aqui. A gata até hoje, já tem 3 anos, a guriazinha já tá com acho que 5. A gata nunca mordeu e unhou ela. Olha só. A melhor forma que tem adestramento é a criança. E falando aí um pouquinho, pegando esse gancho aí, tem raças assim que são melhores para criança? Assim, são indicadas, né? Para quem tem filho em casa que às vezes quer... um cachorrinho, né? Enfim, quando alguém me liga assim, Rodrigo, eu tô querendo comprar um cachorro. Aí a gente faz algumas perguntas, porque tem pessoas que não quer cachorro muito agitado para dentro de casa. Pega um Shih Tzu, né? Eu tenho criança, para mim não tem problema. Aí pega um Jack Russell, né? Pega um Beagle, que é muito brincalhão. Nossa, então a gente tem que analisar como é que é a família, né? Onde é que mora também, se é um apartamento, se é uma casa,
tudo isso a gente tem que analisar para indicar uma raça, porque é tão triste, né? Às vezes a pessoa, como já aconteceu, pegar uma raça e chegou e falou: Rodrigo, não aguento mais. Eu quero doar esse cachorro. Eu acho isso muito triste, gente. E já acontece muito. Daí o que acontece? Eu já fico procurando uma casa que se enquadre com aquela raça para tentar arranjar um... Não posso falar isso para minha esposa, né? Senão ela pega todos lá para casa, né? Ela leva todos lá para casa. Até isso eu não comento com ela, né? Rodrigo, arranja alguém para ficar com o cachorro. Tá? Eu nem falo para ela isso aí. Mas é porque, assim, às vezes eu fico vendo... hoje eu moro em casa, né? Mas eu morei em apartamento muitos anos. E aí, às vezes, uns cachorros grandes em apartamento... Então, eu tenho clientes que têm Rottweiler em apartamento, tenho Golden em apartamento. Espaço, não, gente, pra brincar. São raças que precisam do espaço. Se me perguntarem, eu não vou indicar, né? Pensando no paciente, no animal, né? Mesmo sendo Golden uma raça maravilhosa, né? Eu tenho uma cliente que mora no Sudoeste, desde pequenininho lá, vive uma vida de princesa, né? Super bem cuidada, tratada, os donos tratam ela super bem. Mas assim, principalmente no crescimento, né? Depois até ficar adulta, ela é tranquila, mas no crescimento realmente precisa de um lugar, de mais espaço. Né? Como tu tem uma casa com quintal, tu também. Aí seria um Golden, né? Um cachorro de já uma raça grande, né? E muda o comportamento, né? Porque antes, quando eu ganhei elas, a gente morava no apartamento ainda. Elas eram bem mais agitadas, assim, nervosas, não sei, ficavam se implicando mais. E desde que a gente mudou, que elas têm espaço para correr, acabou brigas. Criança criada em apartamento, criança criada em casa. Olha a diferença. Tem muito espaço, né? É verdade. E voltando aqui um pouquinho, assim, para a parte protocolar, vamos dizer assim. A pessoa tá com um animalzinho, um cachorro, vamos colocar cachorrinho, não, você falou que gato é mais comum, né? Qual é o momento de começar as vacinas? De quanto em quanto tempo, né? Tem que ter uma avaliação no veterinário de quanto tempo? Conta pra gente aí. Existem protocolos vacinais que dependem do veterinário, né? Claro que existe uma média e cada veterinário existe um protocolo. Por exemplo, um filhotinho, com 30 dias tu costuma vermifugar, com 45 dias tu repete o vermífugo, né? O ideal é quando ele for vacinar, ele já tomou a primeira dose do vermífugo para ficar sem vermes, né? Para a vacina poder criar uma imunidade maior. Existem vacinas que é só para parvovirose e sinomose com 30 dias, porque em caso assim, de canis, né? Que já tem muita aglomeração de cães. Mas basicamente tu começa com 45 dias, 42, 45 dias. Tá? E depois aí a gente tem que levar para consultar? Então, uma boa pergunta, né? Porque às vezes o que é o ideal? A cada 6 meses, né? Ou 6 meses, ou quando acontece alguma coisa, a pessoa me liga. Tem clientes, como a gente estava conversando aqui, gostam até de conversar com a gente, às vezes chama, né? A cachorro espirrou, aí eu vou lá, tal. Só que tem certeza que quer que eu vá? Não, eu quero. Eu não me nego de ir nunca, né? Mas eu deixo a pessoa escolher para não achar que a gente está indo para querer cobrar uma consulta, né? Porque às vezes é uma coisa tão simples que eu não sou aquele de, que vou ter que ir. Não, a senhora quer que eu vá aí ou só quer que eu passe um probiótico, por exemplo, uma diarreia comum que comeu uma plantinha. Não, eu vou tranquilamente, né? Então isso aí igual o ser humano, cada 6 meses, se a pessoa quiser fazer um check-up, ou dependendo da idade, faz anual, se a cachorrinha está super bem, então eu deixo sempre isso para a pessoa decidir. Mas pelo menos uma vez por ano. Uma vez por ano é o ideal. Tá, né? Para acompanhar. E dá para fazer teleconsulta com animais? Então, eu faço, principalmente na pandemia, eu fiz muita teleconsulta. Né? E as pessoas até queriam que eu cobrasse tudo, mas só que eu não consigo cobrar com teleconsulta, porque às vezes na pandemia, né, as pessoas não podiam sair. Eu vou deixar um cachorrinho passar mal? Né? Inclusive, eu consegui muitos clientes que eu nem sabia quem era, para ajudar, e depois, né, eram clientes assim que depois me indicaram bastante e tal, porque eu fiz realmente para salvar o bichinho. Mas como eu falei, às vezes a gente tá lá em casa, teu cachorrinho, o teu Akita lá, passou mal, Rodrigo, manda uma mensagem para mim, eu respondo, eu não vou te cobrar por isso, né? Eu não consigo cobrar. Teu pediatra cobra? Não cobra, não é? Porque sabe como é que é. Olha, o cachorro é que nem criança para um pediatra. Pode até ser idosa que nem a Dominique, mas sempre vai ser tipo um pediatra. Você vai precisar de alguma coisa, de um feedback na hora ali, né? E eu não consigo ficar sem responder, não consigo mesmo. E Rodrigo, a gente já está ainda aqui, terminando aqui nossos momentos, eu quero fazer uma pergunta polêmica. Ai. É polêmica. Pode ou não pode dormir com a gente?
É polêmica. É polêmica. Vou falar como eu faço lá na minha casa, né? Eu acho que tudo depende do dono, né? Essa questão de não poder, por que não pode? Né? Um cachorrinho bem cuidado, vermifugado, né? Sem doença nenhuma. É questão do dono permitir ou não. Eu não gosto do cachorro comigo. Então, tu não gosta, né? Como falar, a criança tem que se criar, não tem que se criar no berço, não pode criar na cama com os pais, criar costumes. Meus filhos se criaram comigo, com minha esposa na cama. Tem 12 e 11 e 10 anos vão fazer agora, problema nenhum. Tu tem seu quarto e tal, cachorro bem cuidado, né? Tudo depende do dono, né? Lá é tratado como gente lá em casa, os cachorros. E outra, eu sempre falo isso para meus clientes, principalmente quem tem criança. Tem uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, 90% das crianças que nasceram no meio de pet não tiveram nenhum problema alérgico durante a vida toda. Criaram uma imunidade. Meus filhos criaram no meio da cachorrinha da pincher da minha sogra, né? Dormia no meio das pernas dele, bebê, cuidava deles, nunca tiveram nada. Eu me criei no meio de cachorro, nunca lá tivemos um problema alérgico. Então isso é uma pesquisa, né? Tem vários clientes meus aqui que até tem uma cliente minha que já tem 2 filhos, um de 6 e outro de 4 anos, que chegou uma vez na sala, tinha um bulldog e um pug, e o gurizinho com a manga, botava a manga pro cachorro chupar, o bulldog chupava e ele chupava a manga. O cachorro chupava e chupava. Hoje os guris têm 6 e 4 anos, ou 7 e 5, nunca tiveram nada, né? Claro que a gente tenta evitar, mas assim, cria uma imunidade. Então, cria, né? E não dá nada. Eu te falo que lá em casa, eu achei que eu não ia passar por isso, que os meus já são maiores, né? O meu tem 10, a do meio 9 e a outra 6. É igual lá em casa, então. Quando eu pego, estão lá, desse jeito, comendo o negócio, bebendo e dando. Teve um problema? Orienta, mas tu nunca chamou a doutora, não, né? Eu fiquei com medo que achou. Deus, minhas são danados, vou falar pra você, viu? Aí eu fiquei preocupada, assim, com o cachorro, mas não aconteceu nada. Mas eu acho bonitinho, né, que é tão intuitivo, assim, a criança não tem o tanto de coisa que a gente tem pra eles, é normal, se eu tô comendo, ele quer comer. Ele tá olhando, ele tá querendo. Por isso o melhor adestramento é a criança, tá vendo? O cachorro vê a criança como igual a ele. Igual, né? Igual. Por isso, quando as crianças vão crescendo, ele começa a mudar o comportamento com a criança, fazendo coisas que não faz com o adulto. Porque ele sente que não é mais criança. Né? Os cachorros lá de casa sempre iam no colo meu e da minha esposa. Aí meus filhos pequenos nem queriam ir no colo. Hoje já tem um dia, vai fazer 12, outro fazer 10, eles já sentam no sofá e já vão pro colo. E a gente eles viram que eles cresceram e já é diferente. Entendeu? E meus filhos são aqueles, chegam da escola, deitam no chão e os cachorros vêm e brincam. Porque todo mundo lá dá bom dia, boa tarde, boa noite pros cachorros. Eu sou assim também. Eu falo Casa de ferreiro, espeto de ferro. Que bom, né? Que ótimo. Eu falo isso porque, assim, a Dominique, gente, eu falo assim, olha, eu posso estar fazendo a pior coisa da vida, mais errada, mas ela dorme comigo. E eu, assim... Então tu arranjou o médico certo. Liberou. Né? E eu sinto falta, às vezes a gente viaja e ela fica, né? E ela só fica com a minha mãe, que eu não consigo deixar com mais ninguém, eu só queria deixar isso. Eu já até pedi, não, mas... Fica só com a minha mãe. Fica só com a avó. E eu sinto falta. Gente, eu sinto falta. Do contato dela, porque ela, além dela deitar com a gente... Ela gosta de encostar, né? Então tá sempre assim, encostadinha. A gente chega em casa e começa, né? Faltou uma, cadê a Gigi? Cadê o Billy? Aí começa, cadê? Porque a gente já fica preocupado. Essa questão de se apegar muito ao animalzinho, quem gosta do cachorro jamais vai esquecer a Dominique, mas a gente às vezes não, a gente vai viver querendo uma companhia de um cachorro. Eu tinha uma cliente que ela perdeu um cachorro, um husky. Aí eu falei, não, a senhora sofra, que faz parte do luto, né? Sofra que nem um ser humano, que a gente vai sofrer. E depois a senhora... pensa numa raça. Eu, do Rodrigo, nunca mais eu vou ter cachorro. Esse vai ficar pro resto da minha vida. Eu vi isso. Aí eu falei assim, então tá bom, você me desculpa, tá bom. Não demorou nem 2 meses, 30 dias tava ela lá com outro husky. Eu falei assim, a senhora ficou brava comigo. Rodrigo, eu não consigo viver sem cachorro. Eu falei pra senhora, a gente que gosta, ama cachorro, a gente não vive sem a companhia do cachorro, ou a companhia do gato, né? De um animalzinho de estimação especial. Mas jamais vai esquecer a Dominique, a Luli lá em casa, a Gigi, jamais. Você sabe que eu tenho um depoimento, só pra finalizar, que o meu marido nunca teve cachorro, tem 41 anos, nunca teve bicho nenhum, nunca. É menino de apartamento, e aí quando chegaram as cachorras, eu falei, meu Deus, ele já
Era começar com 2 grandes aqui. Isso, já começa assim. E ele ficou meio estranhado ali, né? E um dia eu me lembro que ele chegou tarde, assim, do plantão, cansado, quando ele abriu a porta. E foi aquela recepção, e aquele tanto de beijo, coisa. Ele ficou, assim, tão emocionado. Eu não sei se ele se percebeu nesse dia, assim, mas eu fiquei vendo aquela cena que ele falou assim, nossa, não sabia que, assim, que era capaz Trazia de alguém tanta me alegria, amar né? tanto. Tanta E alegria, ele ficou né? assim, impactado, que ele falou assim, nossa, eu cheguei assim, cansado, ai, de saco cheio e tudo. E mudou, aquilo ali mudou a chavinha, assim, quando ele entrou, aí ele ficou assim, realmente, vocês são especiais, e conversando com os cachorros. Falava, eu nunca vou pegar cachorro no colo, eu nunca vou conversar com o cachorro, isso já mudou. Isso é uma história para outro nosso podcast, falando sobre essas pessoas que nunca tiveram cachorro, né, ou tiveram experiência, e depois o cachorro escolhe ele. Sim. E ele chegar em casa, ajoelhar para beijar, abraçar o cachorro. Aí a pessoa fala, não, tu nem gostava de cachorro. Então, isso são várias experiências, várias histórias. Isso. Tenho fotos e vídeos. Eu tenho um caso também, agora começou os casos, gente, já tô terminando. Tá vendo aqui, ó, isso aqui é para 2, 3 dias ininterruptamente, né? Já tá brigando com a gente, mas calma. Então, eu não vou falar nomes, mas a pessoa vai saber, né? Então, assim, um casal de amigos nossos, você também conhece. Eles tinham, gente, eu não sei a raça do cachorro, mas é aquele, sei lá, King, Charles, Cavalier, não sei das quantas. Cavalier. É tipo um cocker, né? Exatamente, lindíssimo cachorro. E eles tinham um cachorro, o cachorro, vou falar o nome, chama Hugo. Hugo? Hugo. O nome do cachorro era Hugo. O nome do cachorro era Hugo, não falo o nome do casal. Mas o nome do cachorro a gente já quem sabe. conhecer já sabe. E aí, o cachorro é uma doçura. Assim, não, um é muito manso. Muito fofo. A mulher, a minha amiga, né, no caso, assim, ela engravidou. Aí ele ficava assim, né? Gente, será que eu vou amar tanto esse bebê quanto eu amo o Hugo? Ele tava preocupado já. Ele tava preocupado. Aí eu, vai sim. Mas o Cavalier é uma raça excelente para criança. Maravilhoso. Maravilhoso. É da Dama e o Vagabundo? Eu acho que ele é parecido. Ele é parecido, mas não é. Inclusive tem um canil em São Paulo. Meus clientes sempre compram do mesmo canil. Eu acho que o dela foi de lá também. E inclusive, já vem castrado, né? Eles já estão com outra. Ele tinha o Hugo e agora tem a... Esqueci o nome. Eles não estão precisando de atendimento a domicílio, né? Com certeza. Eu vou já ele vai, daqui a pouco ele tá te ligando, pode ligar, ó. Que ele vai saber quem é. Ele vai te ligar para agradecer, falou do meu Cavalier. E por falar em ligar, você então, no momento, atende só em domicílio. Somente Quem quiser te encontrar, não vai ser em consultório. Vai ter que ligar para a Alta, mandar uma mensagenzinha. Exatamente. Que a gente tá em contato direto. Tem. É profissional? Pode. Eu vou fazer um profissional. Então, tá? pronto. Daqui a pouco a gente coloca lá, então. Isso. Mas se você tá em casa com o seu pet, precisando dessa simpatia, Obrigado. Conversar, tomar um café. E ainda sabendo Ou desabafar também, né? Porque veterinário deixa de ser psicólogo também. Por favor, então entre em contato com a Alta que a gente vai te encaminhar para o Dr. Rodrigo Chagas. Foi uma simpatia, um prazer estar aqui com você hoje. A gente trocar tantas experiências, né? Obrigado, eu que agradeço o convite de estar com vocês aí. E atender a Dominique, né? Pois a minha paciente está aqui, ó. Tá aqui, veio me prestigiar. Mas obrigado. Muito obrigada, Rodrigo. Que seja bem-vindo, né? Que seja o início aí de uma parceria de muito sucesso. Tenho certeza disso. E até os próximos. Até os próximos. Vou poder trazer minhas aquitas Por e os periquitos. Aí você traz os seus. Você traz o peixe, você pode trazer o peixe. O peixe você pode. Então, tchau. Calma, mulher. Então, gente, não esqueça de curtir, né? Compartilhar com quem precisa desse atendimento veterinário em domicílio, né? E para quem você acha que gosta de animais, nós, como a gente aqui, tá bom? Muito obrigada. Obrigado. Prontinho.